Eu vou trazer o exemplo aqui de quando eu fui para o BOP. Quando eu decidi ir para o BOP, quando eu decidi ir para o BOP, eu tomei uma decisão de ser um policial do BOP, eu coloquei isso na minha identidade. Então eu falava, eu pensava, eu vivia já o BOP antes mesmo de estar lá. Pô, Freitas, isso é coisa de maluco. Não é coisa de maluco, porque a construção é a partir do momento de decisão. E no momento de decisão, você já tem que ser essa pessoa que você está falando, que você visualiza lá no futuro. Para você ter uma ideia, tem um livro aqui de Tom, Tom Carroll. Eu cito ele em algum momento no livro que eu escrevi, que ele queria ser campeão mundial de surf. E ele falava, e ele, em algum momento do livro, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ele já tinha tentado algumas vezes, e ele fala o seguinte, eu não sei se eu mostrei, esse aqui, ó. Eu adoro biografia, tem dezenas de biografias aqui que eu leio. Eu sempre busquei ler biografia porque eu queria entender a mentalidade do cara que atinge resultado, queria entender a mentalidade dessas pessoas que geram resultado que a gente admira. Então, eu comecei a ser um cara que desbravava as biografias para ver quais ferramentas esses caras usavam. E uma das ferramentas é essa que eu estou falando. E no livro ele fala o seguinte: ele queria ser campeão mundial de surf, e ele fala exatamente isso. Ele fala: se eu quero ser um campeão mundial de surf, eu preciso pensar como um campeão mundial de surf, eu preciso falar como um campeão mundial de surf, eu preciso me comportar antes mesmo de ganhar o troféu. Porque toda a mentalidade, todas as crenças que ele vai trazer para o conjunto que no livro Hábito Atômico ele chama de identidade, tudo que ele vai trazer como forma de pensar, de agir, de sentir, vai determinar a persona, as ações dele. E a partir daquele momento, o processo fica muito mais simples. E aí eu estava falando do BOP. Quando eu tomei aquela decisão de entrar para o BOP, eu já comecei a ser com 18 anos. Então, se você me perguntar, Freitas, tu gosta de estudar matemática e português? Cara, não. Mas naquela época foi tão fluido que eu não lembro de ter sido sofrido. Eu usava várias técnicas, eu dava aula nos cursinhos para grupos que a gente formava. Aí quando eu entro pro BOP, que a gente apanhava, que a gente tinha que correr muito, que a gente tinha que fazer exercícios extenuantes, foi difícil? Cara, não. E não é arrogância. É porque quando você se determina, quando você é, quando você flui naquilo que você quer, você não tem o sentimento de dificuldade, porque você sabe que é parte do processo. E aí você faz com naturalidade. Você vai se preparando, você constrói um processo tão prazeroso que você vê virtude ao invés de ver dor, ao invés de ver sofrimento. Você vê processo, você vê a transição, você vê crescimento. E aí não tem sofrimento, não tem dificuldade.